Olá, eu sou Larissa, sou professora de desenho geométrico e hoje eu vou estar dando continuidade à unidade de número 2, que é estudo das retas e dos ângulos. Porém, hoje nós estaremos falando especificamente de ângulos, tá bom? E o que é que nós veremos aqui? Definição, tipos de ângulo e construções e operações com ângulos. Então vamos lá. Primeiramente, o que é ângulo? Ele vem do latim ângulo, que significa canto e esquina, tá? É a reunião de duas semi-retas de mesma origem, porém não colineares, ou seja, saindo aqui de um ponto, vértice, né, vamos dizer assim, que seria o ponto onde essas duas retas não colineares e concorrentes se encontram, e entre elas aqui a gente vai ter o que a gente chama de ângulo, ou seja, esse segmento AO, né, do A até o nosso vértice, e o nosso segmento BO, juntos aqui, eles vão formar o que eu vou chamar de ângulo, tá bom? Ou seja, essa partezinha interna aqui, neste caso, que pode ser determinado por letras gregas, um beta, um alfa, um gama, o gama e o beta aqui, tá, gente? Falei o contrário. E é mais ou menos por aí. Ah, professora, nesse caso, quer dizer que só isso aqui é o ângulo? Não, olha aqui, se eu amplio aqui esse segmento AO e amplio esse segmento OB, aqui eu posso ter um ângulo aqui, eu posso ter um outro aqui e eu posso ter um outro aqui. Sendo que neste caso aqui e neste outro aqui, nós temos os ângulos externos, né? E aqui nós temos interno. Então, vamos lá. Quanto aos tipos de ângulo, nós vamos ter agudo, né? Seria esse cuja medida que o forma é menor do que 90 graus. Se ele chegar e fizer 90 graus aqui, ele é outro ângulo, mas se ele chegar até 89, 89,9, ele ainda é um ângulo agudo, beleza? Temos também o obtuso, né? Que é um ângulo cuja medida é maior do que 90 graus, como a gente pode ver aqui, maior que 90 graus, porém menor que 180, porque se a gente chegar em 180 aqui, vai ser outro tipo de ângulo. Mas, professores, se eu chegar em 179,9, é um ângulo obtuso, ainda não vai ter sido um ângulo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o ângulo raso, tá bom? Ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus, ou seja, esses dois segmentos de reta aqui que vão concorrer no ponto chamado vértice, eles vão formar 90 graus aqui entre eles. Tanto aqui do outro lado também, né, desse mesmo ângulo, se a gente for bem aqui, também vai ter 90 graus. Aqui também. Ou seja, qualquer combinação aqui que eu fizer a partir desses segmentos utilizando esse mesmo vértice, a gente vai ter 90 graus, tá? Ângulo raso, ângulo cuja medida é igual a 180. Se for 181, já não é mais ângulo raso, aí ele passa a ser um ângulo côncavo, que vai ser até 360 graus, tá? Sendo que o 360 graus geralmente a gente chama de ângulo de volta completa. Eu não coloquei esses exemplos aqui, tá? Então, tipos de ângulos, a gente tem também o ângulo central, né? Da circunferência, que é o ângulo cujo vértice fica aqui no centro da nossa circunferência, né? Ou seja, aquele ponto aqui que a gente vai utilizar para fazer a circunferência em si, e a partir do qual nós conseguimos medir o raio também, ou o diâmetro, tá? Que seria essa parte toda aqui, né? Seria o tamanho da nossa circunferência se a gente cortasse ela no meio. E também podemos ter o ângulo central de um polígono, que vai ser este ângulo aqui, que também vai estar no meio, tá? Que a partir dele a gente consegue marcar os lados do nosso polígono. Por exemplo, cortei aqui como se fosse uma pizza, e eu consigo ver aqui um triângulo, né? Vamos dizer assim, formado a partir dele e definindo os lados, ó, lado e lado. Cortei e fui até o meio, beleza? Então, é um ângulo cujo vértice é o centro e cujos lados passam por vértices consecutivos, ou seja, vértices que estão em sequência aqui, né? Ou seja, cortei aqui, fui até o C, passei para o B, que está na sequência, e fechei. E continuo aqui no centro. Beleza.
Ainda nos tipos de ângulo, a gente tem aqueles inscritos. O que é um ângulo inscrito? É aquele cujos pontos, né, vamos dizer assim, cujos seus lados pertencem à circunferência. A gente vai ter o vértice em cima da circunferência e os pontos aqui que vão constituir as semi-retas que fazem o lado do nosso ângulo dentro da circunferência também. Ou seja, esse lado BC, que é constituído por esse segmento de reta aqui BC, ele está dentro da circunferência, perdão, tanto o vértice quanto o final da nossa semi-reta, vamos dizer assim, tá? E na definição é o ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência e seus lados são secantes a ela. A gente está cortando a circunferência aqui, tá bom? Circunscrito é o ângulo cujo vértice não pertence à circunferência. E os lados são tangentes a ela. Tá? Então, por que que o vértice não pertence à circunferência? Porque, como a gente pode ver aqui, o vértice está fora, né? Está externo à nossa circunferência. Porém, os lados, né? Ou os segmentos de reta aqui que formam os lados do nosso ângulo, eles são tangentes à nossa circunferência. O que quer dizer tangente? Que está passando apenas por um ponto. Opa, deu um problema aqui na minha caneta, tá? Está passando apenas por um ponto, ou seja, aqui é tangente e deu problema de novo na minha canetinha, mas tudo bem, a gente segue, tá? Então a gente tem aqui o B e o A são tangentes, porque estão cortando a circunferência em apenas um ponto, tá bom? Complementares são dois ângulos, né? Neste caso, que são complementares. E o que quer dizer a complementaridade? Quando juntos eles formam 90 graus. Aqui, ó, eu tenho este ângulo que me parece ser 45 graus, esse aqui, tá? O BOC. E temos este outro ângulo aqui, AOB, que também, somado este com este, eles estão dando igual a 90 graus, beleza? Então, toda vez que eu estiver falando de complementaridade entre ângulos, eu estou falando que juntos, somados, eles formam 90 graus, ok? Então, a gente segue aqui para os ângulos congruentes. Toda vez que eu estiver falando de ângulo congruente, significa que eles possuem as mesmas medidas, ou seja, que eu posso dizer que este ângulo aqui da esquerda, que é o BOC, ele vai ser igual ao ângulo da direita, que é o B', O' e C'. Ou seja, toda vez que eu estou falando que um ângulo é congruente, eu estou dizendo, congruente em relação a outro, quer dizer, eu estou dizendo que ele é igual a este outro ângulo, beleza? Suplementares. Toda vez que eu tiver dois ângulos e juntos eles estão formando 180 graus, eu estou falando de ângulos suplementares. Então, a soma dos dois ângulos aqui está dando 180 graus. Aqui a gente tem um menor que 90 e um maior que 90. Temos um ângulo agudo e um ângulo obtuso que somados estão dando 180 graus. Beleza? Seguimos. Replementares. Dois ângulos são ditos replementares quando somados eles vão dar 360 graus. O que a gente tem aqui? Um ângulo obtuso, né, maior do que 90 graus, dá para perceber aqui, né, porque aqui seria 90 graus. E aqui a gente tem um ângulo côncavo, tá? Que é maior que 180 graus, porém não chegou a 360 para ser um ângulo completo. Então, temos um ângulo obtuso e um ângulo côncavo que somados estão dando 360 graus. Beleza? Seguimos. Temos aqui os opostos pelo vértice. Lembra lá daquele exemplo que eu estava falando, que a gente tinha o ângulo, né? Tinha o vértice. Se a gente prolongasse um pouquinho, a gente conseguiria ter outros dois ângulos, né? No nosso exemplo lá. Então, a gente tem aqui que dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Ou seja, aqui é A, ó, estou atravessando até aqui o outro lado, passei pelo vértice e fui embora para lá. Aqui no C é a mesma coisa, passei pelo vértice e fui pelo outro lado. Então, este ângulo aqui, ó, esse ângulo BOD, ele é oposto pelo vértice a AOC.
E a mesma coisa acontece aqui no AOB. Esse cara aqui, ó, ele é oposto pelo vértice a um COD, né? Ou seja, de acordo com o vértice, é como se eles estivessem um de frente para o outro, unidos pelo vértice, tá? E esses são os opostos pelos vértices, tá? Etapa de exercícios sobre operações com ângulos, tá? A gente tem aqui os exemplos do livro, né? Depois eu coloco de novo para vocês qual é o livro. Mas para quem não... Mas para todo caso, quer dizer, tem lá no Classroom, né? Eu estou colocando os capítulos para vocês. E é o Técnicas de Expressão Gráfica Geral da editora Plátano, tá? Que a gente está usando. Então vamos lá. Aqui no primeiro exercício de estudo dos ângulos, ele fala bem assim, construir um ângulo congruente a outro dado. Que nem a gente falou lá na nossa aula, na parte teórica, né? Na parte discursiva, vamos dizer assim. Ângulo congruente é o quê? É aquele ângulo que é igual ao outro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma cópia desse ângulo. Ali onde a setinha está indicando, tá? E como é que eu faço para fazer isto? Eu poderia pegar o transferidor, tá? E copiá-lo, mas não é isso que nós iremos fazer aqui. Eu vou ensinar vocês dois métodos da gente fazer essa cópia, ou seja, colocar esse ângulo congruente. Então, como eu vou fazer dois exemplos, eu vou fazer um mais aqui em cima e um mais aqui embaixo, tá? Um utilizando os esquadros e o compasso, e o outro utilizando o transferidor. Então, vamos lá. Utilizando aqui os esquadros. Eu poderia fazer uma reta, né? De qualquer tamanho aqui, chamar de reta R. E, a partir dessa reta, eu vou copiar esse meu vértice aqui. Então, como eu estou fazendo uma cópia, eu vou chamar ele de A'. Beleza? Agora, com o compasso, o que eu poderia fazer aqui? Venho aqui neste vértice do ângulo que foi dado como referência para a gente. Vou fazer um arco de qualquer tamanho. Aqui, ó. Então, vamos lá. Tchan. Vou fazer mais forte por causa da câmera. Não é para fazer forte, tá, gente? Aqui. De qualquer tamanho. Este mesmo arco que eu fiz aqui, eu vou levar lá para o meu vértice A'. Sem mexer no tamanho dele. Vamos lá. Estou copiando para lá. Estou fazendo mais forte para vocês enxergarem na câmera. Não é preciso reforçar o traço. Tá aqui, ó. Beleza? Show. Aí, o que a gente pode dizer aqui? Podemos dar nome para esses pontos aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Então, aqui um L, E e um F. Perdão, esquece esse linha aqui. E aqui a gente já tem o F', que é a cópia do outro F aqui, tá bom? Depois eu apago. Esse aqui é normal, tá, gente? Não é L', não. O L' vai ser aqui no outro. Então, vamos lá. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a abertura do F até o E. Como que eu faço isso, professora? Com o meu compasso. Ponta seca, aqui no F. A abertura do compasso vai ser até o E. Não é para fazer deitado assim, eu estou fazendo para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Então, pegou aqui essa abertura, ó, com esse outro arco aqui, que eu estou reforçando para vocês enxergarem, não é para reforçar, tá? Tá aqui o nosso arco, deixa eu deitar aqui para vocês enxergarem. Eu vou levar lá para onde? O F', que a gente já fez, que é a cópia do F. Então, aqui, ó, estou reforçando para vocês enxergarem. Pronto. Achamos o nosso E' agora, tá? E aí, professora, o que eu faço agora? A partir do A', indo até o E', eu vou fazer uma reta. Pode ser essa, tá? Então, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Puxei até aqui. E aqui, nossos ângulos estão iguais. Eu poderia pegar o transferidor e medir, mas eu vou mostrar agora como fazer com o transferidor e vocês vão aprender a fazer essa medição para quem ainda não sabe mexer com o transferidor. Então, vamos copiar esse ângulo aqui embaixo agora, com o transferidor. Vamos lá. Fiz aqui minha reta R de novo. Fiz aqui o meu A',
novamente. E quem que eu vou usar agora? Nosso amigo transferidor aqui. Eu sempre recomendo aos meus alunos que comprem esse transferidor aqui de volta completa. Por quê? Porque ele vai facilitar na hora do desenho e você não vai precisar ficar girando ele enquanto você está desenhando, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Repara, deixa eu tentar ampliar aqui na câmera. Repara aí no transferidor de vocês. Deixa eu ver se eu consigo focar. Então, o transferidor de vocês vai ter tipo uma cruz aqui e aqui um relevinho, quer dizer, um rebaixozinho, como se alguém tivesse dado uma unhadinha aqui nele, tá? Então, isso aqui, vocês vão reparar que tem aqui 90, formando tipo uma cruz e o 0. Então, é essa cruz aqui que vocês têm que colocar aqui em cima a linha, né? Então, vamos aqui, ó. A linha, o 0. O 0 tem que estar na linha da reta aqui, ó, certinho. E o 90 graus tem que estar alinhado aqui com a linha de vocês, tá? Então, a gente vai pegar essa medida que está aqui no nosso ângulo original e vai trazer para cá com o transferidor. Então, vem aqui, né, no A0 aqui original, coloca certinho aqui, ó, aí depois você vai corrigir o grau aqui, ó. De modo que esse 0 vai ficar exatamente em cima da linha do AC aqui e o 90 vai ficar aqui para cima. Olha só, aqui o meu, perdão que eu mexi, aqui o meu tá dando certinho 50 graus. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Tá em cima da linha do 130 também. Então, eu só vou trazê-lo para cá, né? A linha novamente, linha do 0, aqui com a reta R. E vamos procurar aqui onde é que estava o 50. Tá aqui, ó. Então, agora, eu só vou fazer essa reta S aqui. E isso aqui vai estar dando 50 graus que a gente mediu com o transferidor. Ah, professora, mas como é que eu sei que aquele outro que eu copiei com o compasso está dando 50 graus também? Agora você já sabe, né, que você tem que colocar aqui no 0 e a linha aqui com 0. Ora, tá vendo aqui que tá dando em cima do 50 certinho também? Então, tanto com o transferidor quanto com o compasso, você consegue copiar um ângulo. Mas se, por exemplo, na avaliação ou no exercício que você estiver fazendo, você estiver sem o transferidor, você consegue fazer com compasso. Se você estiver sem compasso, você também consegue resolver com transferidor. Tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro exercício aqui. Que a gente copiou um ângulo, construímos um ângulo congruente ao ângulo dado, que era esse aqui. Próximo exercício, vamos lá. Super fácil, tá? Traçar a bissetriz de um ângulo. Como que a gente traça a bissetriz de um ângulo? Vamos lá, a gente vai precisar só do compasso. Então, primeira coisa, aqui com o vértice A, centro de ponta metálica no vértice A. Vamos fazer aqui, ó, daqui. Vou fazer uma abertura qualquer e vou puxar aqui. Estou fazendo forte por causa do vídeo, só lembrando, vocês não precisam reforçar. Legal. Aí, encontramos dois pontos aqui. Posso chamar de D e posso chamar de F. E aqui a gente vai ter o nosso arco de número 1. Tá? A partir desses dois pontos, o que eu vou fazer? Pode ser até com a mesma medida que eu estava. Tá? Eu vou fazer aqui, a partir do D, um arco, que eu vou chamar de arco 2. E outro arco partindo do outro ponto, porém com a mesma medida, tá, gente? Esses dois arcos internos aqui, eles têm que ter a mesma medida. Se você mexer ou fechar, o que quer que seja, vai dar errado. Então, a gente tem aqui o arco 3. Beleza? Ligando do centro. Oi? Ligando do centro até esse ponto aqui, que é o cruzamento dos dois arcos, que eu estou chamando de E. Aqui do A até o E, a gente vai ter esse ângulo dividido ao meio. Então, isso aqui é a bissetriz.
que seria a bissetriz? Seria o segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Então, agora, se vocês repararem tanto aqui quanto aqui, vai ter a mesma medida, beleza? Então, a gente segue aqui. Continuando, novamente, né? Agora, a terceira questão, construir um ângulo de 45 graus. E ele está dando aqui para a gente só uma reta. Como é que a gente pode fazer isso? Tem várias formas da gente fazer. Uma delas seria com o próprio transferidor, né, que vocês já aprenderam a utilizar, que seria marcando aqui, né? E vou marcar os 45 graus, porém é muito fácil. E temos também uma outra forma de fazer aqui, que seria, primeiramente, a gente vai fazer um ângulo de 90 graus, utilizando o nosso compasso. E como que eu faço isso? Centro aqui no ponto, né? Acabou que eu esqueci de botar um nome no ponto, mas eu vou lá e vou colocar. Vou chamar aqui de ponto A, tá? Vou pegar uma abertura de qualquer tamanho aqui no meu compasso. Vou fazer um arco. Lembrando que você tem que pegar aqui em cima para que você não feche as perninhas do compasso, tá? Então, vamos lá. Aqui. Não precisa botar força, que nem eu estou fazendo também. Esse aqui é meu arco 1. E isso aqui me deu um outro ponto, que eu vou chamar de C. Que eu vou dar o nome de B aqui no segmento, tá? Então, a partir desse ponto C, com a mesma medida ainda do compasso, sem fechar o compasso, vou fazer um outro arco aqui. Vou chamar de arco 2. E este ponto aqui vai ser o D. A partir do D, eu vou fazer ainda com a mesma abertura, o mesmo arco. Só que agora maior. Pode fazer ele assim grande, tá? Por quê, professora? Confia no processo que você vai já entender. Então, a gente fez aqui o arco de número 3. E aqui o arco 1 com o arco 3, ele vai dar um outro ponto aqui assim pra gente, que nós vamos chamar de E. Beleza? A partir do ponto E, ainda com a mesma abertura, você vai fazer aqui um outro arco. Agora, aqui na direção do D, do ponto D, tá bom? Arco aqui, ó. Pronto. Arco de número 4. E junto aqui deu pra gente um ponto F. Aí, a gente vai ligar esse F com o A. Show! Aí, a gente tem aqui 90 graus. Mas eu não estou querendo 90 graus, tá? A gente está querendo 45. Qual que é a metade de 45? Metade de 45 é... Ou a metade de 90, perdão, é 45. Como que o livro diz para a gente resolver isso aqui? Ele fala para mim que se eu traçar... Esqueci de dar o nome no ponto. Que se eu traçar daqui para cá, de G até C, eu vou ter 45 graus. Verdade, tá? Só que a gente vai fazer um triângulo. A minha solução que eu daria para vocês, diferente do livro, seria fazer a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Eu já tenho aqui, já tenho aqui. Já tenho o G, já tenho o C. Posso até usar a mesma medida do ângulo que eu já estava usando aqui no meu compasso. O que eu vou fazer? Venho aqui no G, faço um arco. Aqui, ó. Venho no C com a mesma abertura, outro arco. Que coincidiu aqui com o arco 2 e não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, meu ponto H. E a minha bissetriz, que vai me dar 45, porque ela divide um ângulo no meio, ela vai ser do A até o H. Aqui, ó. Ligando de A até H, eu vou ter 45 graus. E aqui a minha bissetriz do ângulo.
Beleza? Ah, professora, mas ficou 45 mesmo? Confere no transferidor. Ó, coloca aqui. Aqui, ó, a gente tem aqui a reta para alinhar com a linha do 90. Tenho aqui a outra para alinhar com o 0. E hora a hora, se não deu 45 graus aqui. Tá entre o 40 e o 50, bem no meio. Então, a gente tem aqui 45 graus, que era justamente o ângulo que a gente estava procurando. Beleza? Seguimos. Dividir um ângulo reto em 3 partes iguais. Vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? A gente já tem o ângulo, já está feito. A gente vai pegar aqui o nosso compasso. Essa vai ser a forma mais fácil de fazer, tá, gente? Centro aqui no vértice do ângulo. A abertura do compasso qualquer. Você vai fazer um arco aqui de qualquer tamanho. Pronto. Isso deu aqui pra gente 2 pontos aqui, esse nosso arco 1, né? Ele deu ponto D e ponto E, que é determinado por onde o arco está cortando os nossos lados do ângulo. Show! Com essa mesma medida aqui do arco, tá? Só estou conferindo porque eu acho que eu fechei um pouquinho aqui sem querer. Só um minutinho. Pronto. Com essa mesma medida do arco, centro no ponto D, eu vou fazer isso aqui. Um arco. Arco de número 2 aqui. Show. Arco 2. E aqui eu vou ter um ponto F. Mesma medida, centro no E agora. Temos aqui agora arco 3 e ponto G de gato. Aí o que eu vou fazer? Esses 2 pontos eu vou ter que ligar até o vértice, porque eu estou pedindo para dividir o ângulo e não o arco, tá? E o ângulo, ele é esse espaço aqui formado por BA e AC. Então, a gente vai ligar aqui, ó, de A até G e de A até F. E assim, nós dividimos o ângulo em 1, 2, 3 partes iguais. Quer conferir se está igual? Transferidor. Alinha essa linha do BA aqui com a linha do 90. A linha do AC com o 0. E a gente vai ter que ter 30, 30 e 30. E aqui, no meu caso, tá dando um pouquinhozinho fora, mas é pouquinha coisa, tá? No caso, foi alguma coisa aqui que eu fiz com o meu compasso. Posso ter mexido, mas o processo é realmente esse, tá bom? Então, vamos lá. Seguimos. Construir um ângulos, de 30 e 60 graus. Aqui a gente tem 180, né? Se a gente for colocar isso em ângulo, essa reta R teria 180 graus. Então, a gente sabe que 180 dividido por 3 vai dar 60, porque 3 vezes 6, 18, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer seria encontrar o meio desse segmento aqui. Como é que a gente encontra o meio de um segmento de reta? Medir a 3. Então, eu vou fazer aqui um arco maior que a metade no extremo A. Depois eu vou com essa mesma abertura no outro extremo e fiz aqui, ó. Pronto. Show. Aqui eu só quero encontrar o meio, tá, gente? Então, não necessariamente eu preciso puxar a linha até lá embaixo, mas eu vou colocar aqui a caráter de demonstração para vocês.
Pronto, aqui nosso ponto, vou chamar de M de médio, tá? O que eu vou fazer aqui agora? A partir desse ponto M, abrindo até uma das extremidades aqui do nosso segmento de reta, pode ser o A ou pode ser o B, tá? Eu vou fazer isso aqui, uma semicircunferência. Posso chamar de arco também, tá? Temos aqui o nosso arco de número 1, que eu não estou contando com os dois da mediatriz. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Com essa mesma abertura que eu já estava, com a mesma abertura, eu vou pegar e vou fazer este arco, aqui, ó, de número 2, e depois eu venho aqui, ó, pro outro extremo, arco de número 3. Então, vamos lá. Arco 2, que a gente encontrou um ponto, vou chamar de E, e arco 3 tem um outro ponto aqui que eu vou chamar de F. Pronto. Esses dois pontos, F ligado até M e M até E, estão dividindo o nosso segmento de reta aqui, que agora é um ângulo, em 3 partes iguais. Aqui a gente tem 60, 60, 60. Ah, mas ele quer 30 e 60, professora. A gente só tem 60 aí, muito simples. Agora você vai fazer a bissetriz de um desses ângulos, por exemplo, aqui do AMF. E como que a gente faz a bissetriz? A gente acabou de ver. Ângulo, aqui, abertura de tamanho qualquer, ponto no vértice, ponta, quer dizer. Posso fazer aqui, ó, um arco. Vou fazer só esse pedacinho, tá? Aí vou ter encontrado aqui outros dois pontos, G e H. Posso usar, inclusive, a mesma abertura, centro G aqui, ó. Ah, centro H com a mesma abertura. Ah, olha aqui. Aí eu vou ter aqui um ângulo de 30 graus, porque é metade de 60, tá? Então, aqui, esse ponto de encontro aqui, dos arcos que saem do G e H, eu vou chamar ele de I. Então, se eu ligo I até M, eu vou ter 30 graus, que é a metade. Aqui. Tá com dúvida? Pega o transferidor. Vamos conferir a linha aqui, ó. A linha com a linha do 90. 30 graus. 60 graus. Tá bom? E agora a gente segue para o próximo exercício. E vai dificultando aqui. Vamos lá. Faltando 2. Mas a gente vai já fazer mais um, que não está aqui na folha, mas que eu preciso fazer com vocês. Tá? Então, bissetriz de um ângulo cujo vértice é desconhecido. Como que a gente resolve isso aqui? Bom, primeira coisa, a gente vai ter aqui, eu esqueci de dar nome aos pontos, mas a gente pode colocar A, B, C e D. A gente vai passar uma reta na horizontal, atravessando esses dois segmentos de reta. Não preocupa com o tamanho, tá? Aqui minha reta R, cortou o segmento AB num ponto que eu vou chamar de E, e segmento CD num ponto que eu vou chamar de F. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Compasso com uma abertura qualquer, centro aqui no ponto E, fazer isso aqui. Uma semicircunferência.
né? Ou a gente pode chamar de arco também. Vou dizer que aqui é o arco 1. Esse arco 1, ele dividiu tanto o meu segmento AB quanto o meu segmento EF aqui da reta R. Então, a gente tem aqui ponto G, ponto H e ponto I. Show! Já vou fazer o mesmo lá do outro lado a partir do F. Posso usar a mesma abertura, não vai ter problema. Aqui, ó. Pronto. Mesma coisa aconteceu. C e D foi dividido em mais 2 pontos e EF em mais 1 aqui na nossa reta R. Então, a gente tem J, K e L. Beleza? E agora a gente vai fazer 4 bissetrizes. Professora, como assim? Sim, vai fazer do G, E, H, do J, F, K, do D, quer dizer, do L, F, K e do H, E, I. Beleza? Então, aqui a gente começa. Já temos aqui os pontos que vão nos ajudar aqui no arco. Posso até usar aqui a mesma abertura. Show! Vim aqui do J, né? Então, aqui foi o nosso arco de número 3. E a partir do K, arco de número 4. E aqui a gente encontrou um ponto. A gente já está no L. Então, vamos lá. M. Esse M, eu já posso ligar aqui, ó, M com F. Vou fazer pontilhado, porque vão ficar muitas linhas, tá? E minha reta é S. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. A partir do G, vou fazer um arco de número 5. Desculpa que eu dei uma travada aqui para pensar. E a partir do H, o arco de número 6. E aqui a gente tem o ponto N de navio. E N até E com a nossa reta aqui, que eu vou dar um nomezinho, sei lá, de X. Vou fazer pontilhado também por causa da quantidade de linhas que a gente vai fazer. Vou fazer a mesma coisa aqui nos outros, né? O K, posso usar ainda a mesma abertura. Arco 7 e arco 8, que unidos me deram o ponto O. Então, eu ligo O com F. Pronto. Que minha reta é Y. Lembrando que reta é letra minúscula. Tá? Então, aqui H, arco 9. E no I, arco 10. Arco 10, arco 9. Que juntos nos deram o ponto P. P de pato. Liga também aqui, é com P. Nossa reta, eu vou dar o nome de K. K pequenininho. Pronto. Esse ponto aqui onde as retas estão se encontrando, S com X e Y com K, eles são justamente os pontos da nossa bissetriz. E aqui eu vou dar nome para eles, né? Temos o ponto Q, aqui na união de S com X, e o ponto R, aqui no Y com K. E a nossa bissetriz que nós estamos procurando, ela é justamente a união desse Q com o R. Tá? Vai ser isso aqui.
Essa é a resposta que a gente está procurando. É a nossa bissetriz QR. Beleza? Seguimos. Mas, e se eu tiver essa bissetriz e eu quero que passe por um determinado ponto? Só que aqui, né, a Larissa esqueceu de botar o ponto, mas vamos supor aqui. Eu tenho um A, B, C, D aqui, né, esses dois segmentos, e vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui, ó. Ponto que eu vou chamar, sei lá, de E. E eu quero que a minha bissetriz passe por este ponto. Na verdade, não é nem uma bissetriz, é uma reta. Eu quero que essa reta passe por aqui, tá bom? E que ela vai encontrar lá no meu vértice. Mas vai estar passando entre aqui o meu ponto. Mas eu não sei cadê o vértice. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai começar seguindo o mesmo princípio da questão anterior, tá? A gente vai passar uma reta de qualquer tamanho aqui, cortando os dois segmentos. Então, vem aqui comigo, reta R. Beleza? Que cortou a B aqui no ponto, vou chamar de F, porque E já é o ponto que está lá fora. E aqui de G. Show! O que eu vou fazer aqui? Agora, a partir do F, ligando até aqui o E, eu vou passar uma reta. Vou chamar ela aqui de S. Reta S. E a mesma coisa aqui do G até o E. Eu vou chamar de reta Y. Pode dar qualquer nome para as retas, tá, gente? Tanto que seja minúsculo. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer agora? Utilizando paralelas. Agora que a gente vai descobrir quem já sabe fazer paralela e quem não sabe, tá? Eu vou levar esse FG para qualquer outro ponto acima disso aqui que eu estou fazendo. Então, alinha direitinho seus quadros. Aqui, ó, FG, alinhamos e vou deslizar. Vou botar até aqui. Posso dizer que é a minha reta R', porque é uma cópia dessa reta. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer que esse aqui é F' e esse é o G', que é como se fosse o espelho. Eu estou copiando ele lá para cima, tá, gente? Aí, o que eu posso fazer? Também com paralelas, eu vou pegar aqui a paralela do FE e vou levar lá para o F', tá? Peguei aqui, ó, alinhei, arrastei e vou chamar aqui de reta S'. E vou fazer a mesma coisa aqui com a Y, tá? Então, vamos lá. Alinhei aqui o EG e levei até o G'. E aqui reta Y'. Aqui eu tenho a cópia do E, que é o E'. Show! Mas o que a gente está querendo é justamente uma reta que passa aqui entre esse ângulo que a gente não sabe onde ele converge, mas que vai convergir com ele lá na frente, né? Então, se eu ligar aqui é com E', em algum momento, ele vai convergir com este ângulo lá na frente, tá? Então, a nossa resposta é esse E' aqui, com a nossa reta K. Beleza, né? Faltou eu colocar aqui uma questão de ângulo em N partes iguais. Foi o que erraram muito na prova. Porque se eu tenho a palavra iguais, tem que ser iguais, tá, gente? Não adianta fazer outra coisa. Nem marcar aleatoriamente. Aqui eu coloquei 5 partes. Como eu esqueci de imprimir esse papel, a gente vai começar assim. Vamos lá. Vamos fazer uma reta de qualquer tamanho aqui. Deixa eu pôr aqui mais para cima. Pronto, aqui minha reta R. E eu vou ter um ponto A, né? Vamos supor que eu tenho aqui um AB. Beleza.
eu quero fazer, já que eu não dei o ângulo, vamos dizer que esse ângulo aqui tenha 50 graus, tá? Então, aqui a partir do A, eu vou marcar 50 graus. Tá bem aqui. Pronto. 50 graus. E eu vou fazer outra reta aqui. Vou chamar aqui de S. Legal. A partir desse meu vértice aqui, do A, eu vou prolongar essa minha reta R lá para o outro lado, para o lado esquerdo. Tá? Eu vou fazer pontilhado. Não precisa, tá, gente? Aqui, ó. Vou chamar aqui de R'. A partir do A, com essa abertura até B aqui, eu vou fazer um arco grande. Aqui. Uma semicircunferência, beleza? Estou reforçando aqui para vocês enxergarem. Não precisa reforçar tanto. Show! Aí aqui, a gente encontrou o reflexo do B ali para o outro lado. Agora, o que a gente vai fazer? Centro B do compasso aqui, abertura até o B'. Vamos lá, fazer esse rabinho aqui. Esqueci de pôr o nome do arco, aqui é arco 1, aqui é arco 2. Mesma abertura partindo do B'. Aqui, ó. Vou fazer outro rabinho aqui, ó. A3. Repara que aqui ficou parecendo um peixe, né? Vamos dizer assim. Parecer não parece, mas lembra, né? Um rabisquinho assim de um peixinho. E esse arco 2 com arco 3, ele vai me dar um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D de dado. Por quê? Porque aqui em cima eu esqueci de marcar o C, tá, gente? Vamos lá. Esse ponto D, para que ele serve? Você vai ligar ele com o C lá em cima, né? Que foi o encontro do arco. Aqui. Pode fazer uma linha cheia, tá? Aqui, ó. Chamar aqui de linha ou reta Y. E essa reta Y cortou o nosso AB aqui num ponto que eu vou chamar de origem. Beleza? Então, seguimos aqui. A partir dessa origem, eu vou fazer uma operação chamada divisão de reta. E qual vai ser a reta que a gente vai dividir? Vai ser esse OB aqui, tá? Então, que seria o teorema de Tales. Eu vou puxar aqui do O uma outra reta de qualquer angulação. Vou chamar ela aqui de reta Kzinho, tá? E essa mesma reta eu vou dividir pelo número de partes que eu preciso aqui. Se são 5 partes, vamos lá, 5 partes. A partir do O, tá? Então, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Show! Vou marcar aqui com o número para a gente saber. 2, 3, 4, 5. Essa quinta aqui, a gente vai ligar lá com o B. Legal. Então, B5. E a partir desse B, o que a gente vai fazer do B5? A gente vai fazer paralelas. Então, vamos lá. B5. Aqui, ó. A gente vai fazer as paralelas passando pelos outros pontos que a gente acabou de marcar e vai levar ali para a linha do OB. Então, vamos lá. Peraí que entortou aqui meu compás, meu esquadro, perdão. Segura esse esquadro direito. Desliza aqui no número 4. Posso marcar só lá em cima, mas eu vou deixar aqui tracejado para vocês entenderem. Vou lá no 3 agora. Vou lá no 2. E no 1. Prof, mas cadê o 5? O 5 ele tá aqui junto com o B, tá? 5 linhas. Aqui a gente tem 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Legal. Só que eu não quero dividir a reta. Eu quero dividir o ângulo. E o que é o ângulo? CAB.
que eu vou fazer agora? Passando aqui pelo nosso ponto D, que é o foco, tá? Eu vou passar aqui pelos pontos que eu encontrei aqui na nossa reta, beleza? Aqui 1 linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Então, bora lá. Aqui passando no primeiro, vai ter isso aqui. No segundo, aqui. No terceiro, aqui. E no quarto e último ponto, ligando do D até o 4, aqui. E aqui a gente vai ter os pontos definitivos. É 1, 2 linhas, 2, 2 linhas, 3, 2 linhas, 4, 2 linhas e o 5, 2 linhas aqui acumulado com uma linha que está acumulado com o B. Acabou a questão? Não, para que ela esteja finalizada, agora você vai ligar 1, 2 linhas até o A, 2, 2 linhas também até o A, 3, 2 linhas também até o A, 4, 2 linhas também até o ponto A. E aí nós temos a divisão em 5 partes iguais, utilizando esse método que parece complicado, mas não é. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a nossa aula de triângulos. Aqui.